Abra suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo de número 40. Vamos estar olhando para esse tema que, de propósito, é o título de um filme, né? Que tem pelo menos umas 4 versões. Esqueceram de mim, 1, 2, 3. Na última quinta da Vitória que eu preguei mais um título de um filme, Duro de Matar, falando sobre Lázaro. Irmãos, uma das formas de chamarmos a atenção das pessoas para ouvir a palavra de Deus que eu encontrei, algumas vezes foi colocar esses títulos esquisitos assim. Mas olhe para ver a harmonia que tem com esse tema e a experiência que José e o salmista teve com esta realidade que você pode ter já vivido ou possa até estar vivendo. Salmo 40, versículo de número 15, ou melhor, versículo de número 23. Depois voltaremos para o versículo de número 5. O copeiro mor, o copeiro-chefe, conforme está na minha Bíblia, revista atualizada, todavia não se lembrou de José, porém esqueceu dele, ou porém dele se esqueceu. A experiência que José teve, irmãos, foi muito interessante. José estava em uma situação imutável. Depois, na verdade, ele vem vivendo situações imutáveis. Ao ser vendido como escravo pelos seus irmãos, aquela situação era imutável. Depois, a vida dele deu uma melhorada quando ele foi comprado por Potifar, da mão dos ismaelitas. Mas depois ele foi acusado de um crime pela esposa de Potifar e ele foi preso. E essa situação de prisão no Egito daquela época era uma situação imutável. Os presos, a maioria deles haveriam de morrer naquele calabouço. José então tem a experiência de estar vivendo uma certa regalia ali, como alguém que tinha alguns privilégios, e ele interpreta o sonho de 2 indivíduos que foram presos, o padeiro do rei e o copeiro do rei. O copeiro do rei tinha um sonho de que ele haveria de ser restituído à sua função. E isso ia acontecer nos 3 próximos dias. Infelizmente, o sonho do padeiro do rei era um sonho em que ele haveria de ser, ele iria morrer, ele ia ser decapitado. E aconteceu exatamente assim. Quando José interpreta o sonho do copeiro, do faraó, ele fala assim: olha, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. Olhe para o versículo agora sim, capítulo 40, olhe para o versículo de número 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Dentro de 3 dias tudo haveria de correr bem na vida daquele homem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Aquela situação era imutável. O que José estava fazendo, irmãos? Ele estava fazendo de tudo para mudar a sua situação. Qual é o diagnóstico que se tinha sobre a situação de José? Acabou, está preso, já era. Naquela época era assim. Muitas vezes nós estamos em uma masmorra e a gente ouve os decretos em volta da gente e a gente acredita nisso. Isso aí não vai mudar, nunca vai mudar. Palavras imutáveis são colocadas diante da gente. Mas o que José estava fazendo? Ele estava se agarrando em qualquer possibilidade justa, honesta, nobre, que pudesse tirá-lo daquele lugar. E o que ele fez? Ele interpreta o sonho de alguém que haveria de ser restaurado. O copeiro
haveria de ter a sua situação, ele ficou preso, haveria de ter a sua situação restaurada. José falou, olha, fala de mim lá para o faraó, fala que aqui você encontrou um inocente. Ele estava dando os pulos dele, irmãos. E José mostra uma coisa para mim que é fundamental. Nós não nos acomodarmos. Vamos nos lembrar do que Paulo diz para nós não nos conformarmos. Não nos conformarmos com o que o mundo está fazendo conosco. Não vos conformeis com este mundo, diz Romanos 12, 2. Então nós não vamos nos conformar. Há uma possibilidade de mudar a sua situação se ela for desfavorável. Faça, arrisque, peça, vá na direção. José não podia fazer muita coisa, mas o pouco ele fez. Então cuidado para você não se adaptar a que as circunstâncias estão mostrando para você. Cuidado para você não acreditar em coisas impossíveis. Eu não escolhi essa música, foi da sensibilidade do André. O Deus do impossível é o seu Deus, amém, queridos? Então José fez isso, mas o que aconteceu, coitadinho de José? A Bíblia diz que aquele cara foi liberto, ele foi lá, voltou. Só que no versículo 23 fala que ele esqueceu de José. Ele esqueceu de José. E quando você vai começar a ler o capítulo de número 41, a Bíblia ainda cuida de quanto tempo isso durou, irmãos. Primeiro versículo do capítulo 41 diz que 2 anos depois, Faraó teve o sonho. Então José ainda continuou naquela prisão mais 2 anos. E a Bíblia não diz por quê. A Bíblia só diz que o cara esqueceu e José ficou lá. Há muitas especulações, o trato do caráter de José, mas tudo isso são aplicações que pregadores fazem. Mas a coisa mais próxima do que a Bíblia diz é lembrarmos, fazermos uma conexão de José e Jesus. Quando José é chamado à presença do faraó, ele havia completado 30 anos. E era a partir dos 30 anos que José poderia exercer a função para onde Deus estava levando. Jesus também começou seu ministério com 30 anos. Então, na antiguidade, a maioridade, o indivíduo era emancipado, tinha o pré-requisito para exercer qualquer função de liderança, exercer uma profissão em que ele haveria de ser o protagonista, de mestre, de profeta, só a partir dos 30 anos. Então essa é a explicação mais lógica, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da situação em que José viveu e que muito de nós passamos por essa experiência. Cairmos no esquecimento de quem deveria estar lembrando da gente. Quando se trata das nossas relações entre os nossos semelhantes, tudo bem, mas olhem para a experiência de Davi, no Salmo de número 13. No Salmo de número 13. Vai lá para o Salmo de número 13, por favor. Este salmo, irmãos, mudou a minha vida. Não, a minha vida é muito. O meu ministério com relação às críticas que somos estimulados a fazer no seminário com relação a letras de música. Porque a gente é estimulado, a gente faz a cobrança para os compositores da nossa igreja, quando temos para colocar, ser teologicamente correta, tal. E a gente é ensinado assim. Tanto é que o pastor é meio que um crítico, né? Já fiz isso.
Hoje, só faço, quando é muito berrante, assim, algumas vezes eu dou alguns toques para algumas músicas, sobre algumas coisas assim, mas parei completamente, depois que fiz um estudo profundo, não um estudo profundo, depois que conheci, assim, prestando atenção no Salmo de número 13. Por que isso? Há uma coisa com relação à teologia, sobre 5 livros da Bíblia: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros, dentro de uma categoria, eles são chamados de livros poéticos. E não se cria doutrinas com esses livros. Doutrinas bíblicas não são tiradas destes livros, porque são considerados livros que é uma poesia. Porém, Jesus citou os Salmos, quando ele foi ensinar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que ao saber que isso aqui são poesias, existe um princípio que cerca os poetas, os autores de obras, poesias e músicas, chamado licença poética. E eu encontrei essa licença poética aqui com Jesus, ou melhor, com Davi, falando um absurdo, falando uma loucura. Olha como ele começa o Salmo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, ele pergunta, esquecer-te-ás de mim para sempre? Olha, Davi falando uma doideira, o Deus onisciente, o Deus onipresente, mas está aqui Davi rasgando o seu coração, fazendo uma poesia da sua situação. Então, um raciocínio veio na minha cabeça, com relação a esses 5 livros, que os autores desse livro escrevem momentos verdadeiros da vida deles, de como eles estão sentindo, não verdades eternas. O que encontramos nesses livros são momentos verdadeiros na vida do indivíduo que está vivendo, mas não são verdades eternas para ensinarmos. Nós não podemos chegar para ninguém e dizer assim, ó, Deus esqueceu de você. Com a revelação que temos hoje do Evangelho, que já foi integralmente nos mostrando quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o inimigo das nossas almas, como sou eu por dentro e por fora, como devo tratar o meu semelhante. Tudo o que eu preciso para viver assim já está revelado na palavra de Deus, e uma das coisas é jamais dizer para alguém que Deus esqueceu dela. E Davi está aqui rasgando o coração dele, falou assim, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai? Porque Davi, ele transformava em música, em poesia, as suas experiências. O Salmo 51 mesmo, ele está rasgando o coração, porque ele acabara de cometer aquele pecado de adultério com Betseba. Então, Davi escreve essas lindas poesias, e aqui ele está dizendo, Senhor, até quando? Aí ele vai dizendo que situação que ele está, versículo de número 2, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então Davi está assim, ele está se sentindo esquecido por Deus. José fora esquecido pelo copeiro. Davi aqui está sentindo que Deus esqueceu dele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus gosta muito dessa sinceridade aqui, tá? Não tente impressionar a Deus com orações religiosas. Abra o teu coração diante do Senhor, porque Ele aguenta te ouvir. Você pode, porque Deus aguenta os seus queixumes. Deus aguenta
as suas murmurações. As pessoas não. As pessoas vão te acusar. As pessoas vão te rotular. Mas o que o salmista me ensina aqui é que diante de Deus eu posso rasgar o meu coração. Eu já compartilhei aqui com a igreja algumas reclamações que faço com Deus sobre alguma situação. E para mim, a resposta é sempre a mesma. Tá, olha o que eu percebo Deus me respondendo. A situação, mas Deus, como é que o Senhor permite um negócio desse tal? Eu falo assim, tá, você vai continuar comigo? E aí, isso aconteceu com você? Você vai continuar comigo? Não consigo. A mesma resposta que Pedro respondeu para Jesus: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, é o que vem na minha cabeça. Para onde eu vou, Senhor? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já me senti assim. Sendo injustiçado de uma resposta que deveria, na minha opinião, vir de Deus. E Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente aprende muito, não tentando impressionar Deus. Ó Deus poderoso, eu sei que tu é potente e que tal, não. Está com raiva, fala para Deus, não fala para ninguém não, porque as pessoas não vão te aguentar. Você murmurar para as pessoas já era, porque para começar a Bíblia fala para você não fazer isso, porque você acaba contaminando os outros. Agora rasga o teu coração para Deus, fala com Ele. Eu já fui para o meio do mato, para ninguém me ouvir, gritar lá, já tive essa experiência, e no dia que eu fiz isso, irmãos, aconteceu assim, já contei isso aqui para os irmãos, tá lá bravo, aí começa a passar os macacos assim, o macaco olhando para mim, eu gritando. Aí eu já entendi a mensagem de Deus, Deus falando comigo: cada macaco no seu galho. Falei, ué, é o jeito, né, velho? Eu falei para Deus, já entendi, cada macaco no teu galho. Irmãos, quando eu olho para Davi aqui, eu quero estimular você. A expressão, o título desse filme, o título da mensagem hoje, pode ser uma realidade sua em muitos momentos. Mas você quer crescer, você quer ficar mais maduro, não tente impressionar a Deus não. Não fala com ninguém, porque as pessoas, vou dizer mais uma coisa. Reclamar para as pessoas sobre possíveis injustiças que você está sofrendo e que você vai dizer para as pessoas que foi Deus que fez isso, é um risco muito grande. Porque essas pessoas não aguentam. Elas não estão, ninguém está preparado para ouvir isso. Mas vai falar com Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo permitiu que um negócio muito íntimo aqui, que era de Davi, se transformasse numa melodia que foi cantada, é cantada até hoje. Mas a coisa vai desenvolvendo. Davi não esconde o porquê ele se sentia escondido, ou melhor, esquecido. Versículo de número 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Sabe assim, existem algumas expressões nossas, né? Parece que o céu está de bronze, está tudo fechado. Muitas vezes a gente usa uma expressão assim que mostra a nossa imaturidade, a nossa infantilidade. Poxa, essa minha oração parece nem estar passando do teto. Tudo isso mostra como se a minha oração precisasse passar do teto. Como se Deus estivesse acima do teto. Ou então acima do céu que está de bronze. Mas essas são as expressões que ilustram como eu estou me sentindo. Parece que ninguém está me ouvindo. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu fui esquecido. Aí Davi começa meio que quebrantar o seu coração. Ele diz no versículo de número 3, depois de pedir isso, aí ele fala, ilumina os meus olhos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, oração a gente não ensina, mas a gente compartilha experiência.
Deixa eu falar algo que eu tenho pedido para Deus assim, e eu oro com as pessoas, e oro também, falo comigo mesmo. Eu faço esse pedido aqui para Deus, mostra o que eu não estou vendo. Porque o que eu estou vendo, mostra o que eu preciso ver. Faz essa oração, Deus, o que eu estou precisando ver nessa situação? Se ele for curto e grosso como ele é comigo, você não tem muita chance não, tá? Porque ele me faz lembrar de tantas outras coisas. Mostra o que eu não estou vendo. Davi começa a falar, ilumina os meus olhos. Ilumina para que eu veja as possibilidades. Não a que eu estou sentindo. Eu vou morrer. Esses caras vão me matar. Aí ele fala, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Por isso é que Deus vai nos colocar sempre diante de possibilidades. Sempre diante de possibilidades. Sempre diante de um princípio que eu preciso viver para aquela situação mudar. E aí é com Deus quando vai mudar, mas eu preciso lembrar do princípio da perseverança. Romanos capítulo 5, versículo de 1 e 2 vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual tivemos acesso a essa fé, na qual estamos firmes. Versículo 3, e não gloriamos somente nisso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela tem algumas consequências. A primeira coisa que a tribulação produz é a paciência. Então a gente vai vivendo, calma, relaxa. Paciência. A paciência vai nos levar para a experiência. Tudo isso, irmãos, capacitados pelo Espírito Santo. E a experiência vai nos levar a ter a esperança. E essa esperança é o Espírito Santo que coloca dentro de nós. Então, Davi vai pedindo, Senhor, ilumina os meus olhos, porque o que eu estou vendo é que eu estou no bico do urubu. Davi sabe das consequências que é dele ser derrotado, e ele continua dizendo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Eu quero dizer uma coisa que Davi tem a preocupação aqui, que eu estou lutando para parar de ter essa preocupação. O que vão dizer? O que vão pensar? Gente, se a gente conseguir se libertar disso, a gente fica bem mais aliviado. É um fardo que a gente carrega nas costas, sem precisar carregar, a preocupação com que quem não paga os meus boletos vai dizer. Mas o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Gente, essa preocupação de Davi é uma preocupação do ser humano, e é uma preocupação nossa. A gente está muito preocupado. Eu me lembro de Moisés. Quando Moisés vai conversar com Deus, sobre Deus poupar o povo ali, não destruir o povo, Moisés usa esse argumento, Senhor, mas o que vão falar do Senhor? Falar que o Senhor tirou esse povo do Egito e não conseguiu levá-los para a terra prometida. Eu até vejo Deus assim, tá bom, Moisés, vai, eu vou aceitar esse seu argumento. Mas queridos, tomem muito cuidado com isso, tá? Isso nos faz pessoas esquecidas, quando eu fico preocupado com a opinião de quem não vai me fazer lembrar de que Deus não se esqueceu de mim, amém? Davi está com o que os meus adversários vão dizer? Aí Davi vai respirando fundo, e ele já está diferente no final do Salmo, irmãos, olha que coisa linda. O final do Salmo nos faz lembrar de que quando Deus manda que nós tenhamos esperança, Ele vai dizer assim, no tocante a mim, apesar de eu estar me sentindo assim, eu ainda confio no Senhor. Olha o que Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Eu confio que eu não mereço. Sabe que quando a gente fala de confiar na graça, irmãos, é confiar em uma coisa que você não merece, mas Deus resolveu te dar. A treta que você está, o maior responsável é você.
A situação em que você está, o maior responsável é você. Algumas pessoas fizeram algumas coisas, mas a reação ao que as pessoas fizeram é uma responsabilidade sua. Então, Davi fala assim, ó, eu vou para o lado certo. Ainda que você se sinta, Davi, vê como que Davi começa esse salmo, irmãos? Como ele começa essa música, como ele começa a poesia, e como ele termina aqui. No tocante a mim, confio na tua graça. Eu confio que eu não mereço nada, mas o Senhor prometeu. Regozije-se meu coração na tua salvação. Amém? Agora, olha em que tempo, pelo menos na minha Bíblia, eu não sei se na Bíblia de vocês está o último versículo. Davi está dizendo, agora eu não consigo, mas eu tenho certeza que eu cantarei ainda. Olha que coisa linda. Eu não sei se tem alguma Bíblia aqui que não está no futuro, a expressão do verbo do número 6, mas a maioria das Bíblias, cantarei ao meu Senhor. Agora eu não estou conseguindo, sabe como eu estou agora? Sentindo que eu fui esquecido, sentindo que eu estou numa situação contrária que não está mudando, mas eu confio na graça de Deus, eu tenho esperança, porque é óbvio que um princípio da vida acontece com todos. Essa situação que você está vai mudar. Aí Davi diz que eu cantarei, ele não vai falando, vou começar a cantar agora não. Eu falei, eu cantarei, eu vou chegar no ponto de poder cantar. Porque agora, no final do Salmo, eu tenho percebido que Deus está me sustentando para que eu não me sinta como eu não devo me sentir. Olha como ele termina, na minha versão da Bíblia Nova que eu ganhei do irmão Faísca, olha cá, irmãos, que bibliona. Estou lendo ela, tá? Só para deixar vocês mal aí, com peso na consciência, eu já li os 5 primeiros livros da Bíblia. Viu? Chato, né? Eu queria ter um pastor que nem vocês têm, gente, mas só vocês que têm. Vou cantar ao Senhor, mas eu tenho convicção, o final do salmo é, porquanto me tem feito bem, muito bem. Queridos, eu quero que você volte lá e lembre só um pouquinho mais de José. Depois de 2 anos, José é preso ali, Faraó tem aquele sonho, José é levado à frente do faraó, interpreta o sonho do faraó, e José passa todo aquele tempo como se tivesse sido esquecido. O último fato, ele havia sido esquecido por 2 anos, pelo indivíduo que ele acabara de fazer o bem para ele. O cara virou as costas para ele, nem deu as horas, esqueceu dele. Mas no tempo e no modo de Deus, o Senhor, mais uma vez, cumpriu o que Ele tem para cada um de nós. A convicção de que Deus não esqueceu de mim. Posso ouvir um amém? Posso ouvir, eu recebo essa palavra? Não tente impressionar a Deus. Você quer ver as coisas mudarem? Não se conforme com o que estão dizendo e que isso não muda, você está lascado, isso não tem jeito, isso é coisa do mundo. Tem alguma possibilidade de mudar isso? Agarra nela. Seja sincero com Deus, confie com essa certeza de uma promessa final que quero citar para vocês, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?